Quase todas as culturas do mundo possuem alguma referência ao futebol. Na China existia o Cuju, ou Tsuchu, que já era jogado desde o século III a.C., e surgiu na dinastia Han como uma forma de treinamento para os militares chineses. Os jogadores não podiam chutar a bola para o gol sem impedimento e tinham que usar os pés, peito, costas e ombros, mas nunca as mãos, e era jogado com 6 jogadores em cada lado. Em 2004, a FIFA reconheceu o jogo como a mais antiga forma de jogar futebol. Eles fizeram uma extensa pesquisa e encontraram evidências científicas sobre o jogo desde os séculos II e III a.C. No Japão, era muito popular um jogo chamado Kemari, e consistia em sustentar altinhas em roda, num campo quadrado, com um tipo de árvore em cada canto, cerejeira, macieira, salgueiro e pinheiro. Não havia um número determinado de jogadores, sendo o mais comum entre 6 e 8, podendo chegar ao máximo de 15. Era muito jogado no período Heian, que durou de 794 a 1185, mas tendo como primeiro registro desse jogo em 644 d.C., e teria chegado no Japão através da China, que já tinha um jogo chamado Tsuchu. Na Itália era jogado o Calcio, que tem sua origem no século XVI, e era conhecido como Gioco del Calcio Fiorentino, jogo de chute florentino. Os jogos duravam 50 minutos e eram jogados em um campo de areia, de aproximadamente 80 por 40 metros. Uma linha branca dividia o campo em 2 quadrados idênticos e uma rede de meta na largura das duas extremidades opostas uma à outra. Cada equipe tinha 27 jogadores, sendo 4 goleiros, 3 defensores, 5 meios de campo e 15 atacantes, e nenhuma substituição era permitida para jogadores lesionados ou expulsos. Os gregos antigos praticavam o epíscoros, que significa pé na bola. Era disputado em um campo retangular com times de até 15 jogadores. A bola era feita de bexiga de vaca, que, além de ar, levava também um pouco de areia em seu interior. Haviam 2 metas, uma em cada lado, e o objetivo era passar a bola entre elas. Como era permitido o uso das mãos, imagina-se também que possa ser um ancestral do rugby. Além dessas possíveis origens, existem diversas outras, pois os persas, vikings e muitos outros povos já jogavam algum tipo de jogo de bola em tempos muito distantes. Já na América do Sul e na América Central, existia um jogo chamado tlachi, semelhante ao futebol. Porém, foi na Inglaterra que o futebol moderno realmente começou a tomar forma. Tudo começou em 1863, quando 2 associações de jogos de bola, a Football Association e a Football Rugby, se separaram, porque os partidários do rugby não aceitavam um jogo em que era proibido segurar a bola com as mãos. Portanto, 26 de outubro de 1863 é considerado por muitos como o dia do nascimento do futebol moderno. Nesse dia, Ebenezer Cobb Morley iniciou uma série de 6 reuniões entre 12 clubes de diferentes escolas londrinas, onde 11 dos 12 clubes chegaram a um consenso para estabelecer 14 regras do novo regulamento, o qual recebeu o nome The English Football Association, para diferenciá-lo de outras formas de futebol da época. Somente o clube Blackheath se negou a apoiar a criação destas regras e acabou mais tarde se tornando um dos criadores de outro famoso desporto, o rugby. Apenas 8 anos depois, a English Football Association já contava com 50 clubes membros. A primeira competição mundial, a FA Cup, aconteceu no mesmo ano. Antes de se ouvir sobre o futebol na Europa, já aconteciam partidas internacionais na Grã-Bretanha. A primeira delas foi em 1872, entre Inglaterra e Escócia. Devido à influência britânica na época, o futebol começou a se espalhar por outros países, sendo criadas novas associações de futebol pela Europa e logo chegando à América do Sul, sendo a Confederação Brasileira de Futebol criada em 1919. Quando a FIFA foi fundada em Paris, em maio de 1904, havia 7 países membros: França, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Espanha, Suécia e Suíça. Após a criação da FIFA e durante a gestão do francês Jules Rimet, foi criada a Copa do Mundo, e a primeira edição aconteceu em 1930, no Uruguai. Contou com a participação de apenas 16 seleções que foram convidadas pela FIFA, sem disputa de eliminatórias, como acontece atualmente. A seleção uruguaia sagrou-se campeã e pôde ficar por 4 anos com a taça Jules Rimet.
Neste vídeo, você vai aprender as regras básicas do futebol. O futebol é jogado em campo retangular, com medidas entre 90 e 120 metros de comprimento e entre 45 e 90 metros de largura. Existem 2 gols, um em cada extremo do campo. O campo é marcado com linhas brancas. Uma partida é jogada entre 2 equipes adversárias de 11 jogadores cada uma, durante 2 tempos que duram 45 minutos cada. O objetivo dos 2 times é colocar a bola dentro da rede da equipe adversária. Se um time consegue fazer isso, essa equipe marcou um gol. O goleiro de cada time fica em frente ao seu gol para protegê-lo. Se um jogador toca a bola para trás da sua própria linha de fundo, um escanteio é marcado para a equipe adversária. Se a bola cruza as linhas laterais do campo, um lateral é marcado para a equipe adversária. Se, ao final do jogo, os 2 times têm o mesmo placar, pode haver um tempo extra, chamado de prorrogação, mas isso depende de cada competição. A prorrogação tem 2 tempos de 15 minutos cada. Se os times ainda têm o mesmo placar durante a prorrogação, haverá uma disputa de pênaltis. Cada treinador escolhe 5 jogadores de seu time. Eles se alternam para a execução dos pênaltis, chutando ao gol defendido pelo goleiro do time adversário. A equipe que marcar mais gols ganha o jogo. Na área do pênalti, apenas os goleiros podem tocar a bola. A área do pênalti é o retângulo grande de 16,5 metros em frente ao gol. Os outros jogadores não podem tocar a bola com as mãos, nem com os braços. Cada jogo tem um árbitro responsável para que as regras do jogo sejam respeitadas. Dependendo da gravidade de uma falta, o árbitro pode aplicar um cartão amarelo, uma advertência, ou um cartão vermelho que expulsa o jogador da partida. 2 cartões amarelos mostrados ao mesmo jogador equivalem a um cartão vermelho. O árbitro pode também marcar uma falta sem uso do cartão. Se um jogador comete uma falta em um jogador adversário dentro da sua própria área, o árbitro marca um pênalti. Caso contrário, ele marcará um tiro livre a ser cobrado no lugar onde ocorreu a falta. Você já sabe as regras básicas do futebol. E agora é com você! Estou aqui com o atleta de futebol profissional, Alisson Ricardo Faramilho, e hoje nós vamos dar algumas dicas para você de fundamentos básicos do futebol. Vem com a gente! Bom, pessoal, o grande objetivo de treinar os fundamentos é melhorar a parte técnica, e isso vai melhorar o teu desempenho dentro do jogo. Vamos para a parte prática? O objetivo desse fundamento é melhorar o passe rasteiro com a parte interna do pé, melhorando assim a precisão do passe e a capacidade técnica do jogador, além de melhorar também o deslocamento lateral. O objetivo desse fundamento é parecido com o anterior. A diferença é que o passe será realizado na meia altura, mas ainda com a parte interna do pé, que é popularmente conhecido como passe de chapa. O passe é um fundamento muito importante no futebol e deve ser treinado por todos os jogadores, independente da posição. O objetivo desse fundamento é melhorar a precisão no passe com o peito do pé, além de melhorar a antecipação por conta do movimento de ir ao encontro da bola. O objetivo desse fundamento é melhorar o domínio com ambas as coxas, aperfeiçoando a parte técnica, que é muito importante para o jogador de futebol.
O objetivo desse fundamento é aperfeiçoar o domínio com o peito. Ele pode ser realizado saltando ou com os pés fixos no gramado. É importante que o jogador abra bem os braços para ter mais equilíbrio e boa postura para o melhor domínio. O objetivo desse fundamento é melhorar o cabeceio, sendo ele importante tanto para a finalização no ataque, quanto para o desarme no setor defensivo. É importante abrir os braços para cabecear e manter os olhos bem abertos. O objetivo desse fundamento é parecido com o anterior, porém ele deve ser realizado com salto e com os olhos sempre abertos para acompanhar a trajetória da bola. Esse fundamento tem o objetivo de melhorar a condução de bola com mudança de direção. Auxilia também na melhora da agilidade, facilitando o drible. Muito importante principalmente para os meias e os atacantes. E aí pessoal, gostaram das dicas de hoje? Gostaria de agradecer ao Alisson, muito obrigado Alisson. Obrigado a vocês. Pessoal, eu vou deixar no link da descrição desse vídeo o DVD do Alisson, com os melhores momentos dele atuando pelo profissional. Outra coisa, lembrando que essas dicas são apenas algumas dicas básicas de fundamentos para o futebol. Existem muitas outras variações que você pode fazer. Lembre-se sempre de procurar um bom profissional de educação física para te orientar. Lembrando que a boa orientação faz a diferença. Valeu e bons treinos!
eu tenho que firmar o pé. Botar o pé do lado da bola. Olha aqui o meu pé. Tá do lado, ó. Tá do lado da bola. Isso, aí eu vou passar aqui, ó. Do ladinho, ó.